Vamos fazer aqui uma viagem na maionese ou ficção científica e vamos imaginar que a gente foi para Marte e em Marte mora uma tecnoespécie que nem a nossa. O grande problema que nós temos é que o sapiens, o ser humano, é a única tecnoespécie que ele conhece. Então a gente se compara com os outros animais, né? E a gente vê as diferenças entre nós e os outros animais. Mas a gente não pode se comparar com outra tecnoespécie. Uma tecnoespécie tem características específicas. E aí, como a gente não tem termos de comparação, a gente fica viajando, fica tentando criar as coisas, e quando acontece determinados movimentos, ou macromovimentos dessa tecnoespécie, como é o caso da mudança de mídia que está acontecendo nesse século, a gente não entende o que acontece. Eu tenho dito aqui, né, no meu novo livro, eu digo que nós temos 3 grandes crises. Uma crise de sobrevivência demográfica, em que a gente tem uma coisa muito massificada, sem personalização. Depois nós temos uma crise filosófica, porque a pergunta principal que a gente faz para entender o Sapiens, que é quem somos, não está bem respondida. Há uma crise filosófica na principal pergunta que dá origem a todas as ciências sociais. Quem somos tem uma resposta inadequada, né? E depois a gente tem uma crise psicológica, porque a gente vê tanta mudança que a gente não quer entender. Ninguém acorda quem finge que está dormindo. Então são essas 3 crises. Então vamos fazer essa viagem, e aí a gente vai para Marte, e chega em Marte e tem uma outra tecnoespécie. Então, a gente tem que dizer o seguinte, vamos supor que a gente tenha tecnoespécies em Marte ou em outro planeta que a gente não conhece. Qual é a característica principal de uma tecnoespécie? Ela desenvolve tecnologias para se adaptar ao meio ambiente. Se você pega qualquer animal, ele se adapta ao meio ambiente, né, mas não transforma o meio ambiente. Ele tem limitação. Quando a gente começou a nossa jornada, vamos lá para trás, lá para trás. As pessoas moravam em caverna. As pessoas não moravam em casas construídas, nem em prédios, né? Nem em lofts, nem em casas de madeira ou casas de tijolo. As pessoas moravam na caverna. Vai lá ver o náufrago, ele vai para a caverna. Por quê? Porque ele vai se adaptar ao meio ambiente. Tem caverna? Tem. Se não tem caverna, vai procurar caverna. Mesma coisa que as pessoas procuravam caça. As pessoas não domesticavam os animais. As pessoas não plantavam. As pessoas iam atrás dos animais, como vai o leão, né? E as pessoas iam migrando, por isso eram nômades, né? Porque as pessoas iam para onde tem comida e precisavam. Elas eram muito mais escravas do meio ambiente do que nós somos hoje. Porque nós somos uma tecnoespécie. Então nós fomos criando tecnologias para que a gente pudesse sair da escravidão do meio ambiente e desenvolver toda a nossa capacidade de poder viver, né, com mais liberdade diante das intempéries. Não é à toa que tem gente que mora no frio de menos 30, 40, 50 graus, e como é que isso é possível? Porque as pessoas desenvolveram uma série de tecnologias, desde as meias, casacos, aquecedores, etc., tijolos que não permitem passar vento, etc. Então, tudo isso é uma característica da tecnoespécie. E uma tecnoespécie, como a gente vai um dia conhecer talvez, né, tem essa característica. Podemos aumentar o tamanho da população de maneira integrada, que é diferente de baratas que podem aumentar tamanho, os ratos que podem aumentar tamanho, mas eles aumentam o tamanho porque eles são independentes. E você pode reparar que as espécies sociais, e aí a gente teria essa característica igual às outras espécies, né? Como os elefantes que andam em bando, os leões que andam em bando, o lobo que anda em bando, né? Eles não podem aumentar o tamanho porque tem problema de sobrevivência. Vai começar a morrer gente, vai começar a ter problema, e aí então eles ficam limitados. Nós podemos aumentar. Quanto mais a gente aumenta, mais demanda a gente tem por tecnologia para poder resolver os problemas
de cada vez mais gente. Isso é uma característica típica de uma tecnoespécie. Como a gente está olhando só para a gente não entende. E aí veio o pessoal dizer o seguinte: o futuro é imprevisível, ninguém pode prever o futuro. É óbvio que não vai poder prever o futuro. Se a resposta que a gente vai dar para quem somos e vai olhar para o passado é inadequada. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o digital é voltar para a pergunta-chave, a pergunta inicial, a primeira bifurcação da estrada de compreensão do ser humano. Qual é? Quando é quem somos? Quem é o sapiens? E a gente tem que dizer, nós somos sapiens porque somos tecnos, e somos tecnos porque somos sapiens. Não tem como separar essas duas coisas. Nós somos tecnosapiens, ou sapiens tecnos. E a partir daí, no momento que a gente se liberou a mão, né, aquela historinha típica, né, a gente começou a andar pela savana e precisava correr mais rápido, e começou a andar em pé, e aí foi andando em pé, e quando você anda em pé, liberou a mão, e no momento que liberou a mão, os dedos foram ficando aperfeiçoados, e aí você começou a operar com tecnologias, e conforme você foi operando com tecnologias, o cérebro foi se modificando. E então aí começou um processo, né? Ficar em pé, mão, tecnologia, cérebro, e essa relação foi se desenvolvendo com o tempo. Não vamos entender o futuro se a gente não fizer essa revisão do passado, se a gente não cair dentro da antropologia e não cair dentro do que a gente chama aqui na escola de antropologia da sobrevivência. E aí sim você encaixa o sapiens na tecnoespécie. Imagina que existem outras tecnoespécies no planeta, na galáxia, e você começa a dizer que aquela tecnoespécie que você vai encontrar vai ter determinadas características típicas apenas das tecnoespécies, que nem a nossa. Bom, convido a todos para participar da escola, 21 99 608 6422, 21 99 608 6422, com uma novidade para a quinta imersão. Estamos agora com um programa de afiliados. Você traz um amigo para a Bimodais, ganha dinheiro e, de repente, você pode até financiar a própria participação na escola, trazendo amigos, né? Tem um link para você aqui embaixo, você se cadastra na Eduz, e como afiliado você vai trazendo gente, e a gente vai criando um movimento de disseminação de uma consistência maior para entender esse novo mundo, sem esse mimimi que está aí no mercado. O que você me diz? Pô, estou dentro, quero ser bimodal e quero ser um associado da Bimodais. Um abraço.